14º dia. A fé mais excelente. Somos filhos de Deus, cheios de sua vida e unção, mas precisamos guardar nossa fé, porque podemos nos tornar naturais em nossa vida cristã. Quando somos naturais, vemos todas as coisas numa perspectiva meramente humana e limitamos Deus. Tenha cuidado para não limitá-lo. Deus é capaz de fazer todas as coisas em nosso favor, mas podemos limitá-lo. Nós o limitamos por causa do que ouvimos outras pessoas falarem, por causa de falsas doutrinas que se infiltraram dentro da igreja e por causa da perspectiva natural e humana. No entanto, para o Senhor não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Não limite Deus. Esteve o Senhor com Judá, e este despovoou as montanhas, porém não expulsou os moradores do vale, porquanto tinham carros de ferro. Gênesis 1:19. O texto diz que o Senhor estava com Judá. Não é maravilhoso saber que o Senhor é por nós? É exatamente esse o significado de Emanuel. Deus é conosco. Entretanto, logo em seguida lemos que eles não conseguiram expulsar os moradores do vale, porque estes tinham carros de ferro. Se o Senhor é conosco, o que significam carros de ferro? Para Deus é como se fossem de papel. Golias estava vestido de uma armadura de bronze, mas foi derrotado por uma pedra atirada por um jovem que tinha fé em Deus. Para compreendermos por que isso aconteceu, precisamos voltar ao começo do capítulo. Depois da morte de Josué, os filhos de Israel consultaram o Senhor, dizendo: Quem dentre nós primeiro subirá aos cananeus para pelejar contra eles? Respondeu o Senhor: Judá subirá. Eis que nas suas mãos entreguei a terra. Disse, pois, Judá a Simeão, seu irmão: Sobe comigo a herança que me caiu por sorte, e pelejemos contra os cananeus. E também eu subirei contigo a tua, que te caiu por sorte. E Simeão partiu com ele. Juízes 1, do 1 ao 3. O Senhor disse que Judá deveria sair primeiro para a peleja. Em todos os seus desafios, a primeira coisa que você deve fazer é sempre louvar, porque Judá significa louvor. Judá é Yehuda, que significa louvor. Então, quem sobe primeiro? Judá, o louvor. O Senhor diz que entregou a terra nas mãos de Judá. Todavia, o verso seguinte menciona que Judá disse a Simeão, seu irmão: Sobe comigo ao meu território, para que possamos lutar contra os cananeus, e eu também irei com você lutar pelo seu território. E Simeão foi com ele. Deus não disse que Judá deveria levar Simeão, mas disse: Eu os entreguei nas suas mãos. Eles, porém, limitaram o santo de Israel, buscaram o apoio da carne, o apoio dos homens. Todos nós queremos pessoas ao nosso redor. O Senhor o chamou, mas você quer que mais alguém venha. Isso também aconteceu com Moisés. Quando Deus o chamou pela primeira vez, era para ir falar com Faraó. Porém, repetidas vezes ele disse: Eu não posso falar, eu não posso falar. E Deus chegou a se irar. Quem fez a boca do homem? Perguntou o Senhor. Então, finalmente, Deus disse: Leve Arão, seu irmão, ele será seu porta-voz. Isso não era o melhor de Deus. Sua vontade era que Moisés fosse o porta-voz. Quando Deus nos chama, ele nos equipa. Então, o que importa se eles têm carros de ferro? Mas Judá chamou seu irmão para ajudá-lo. Você lutará por mim, e eu lutarei com você, disseram eles. Assim, Judá subiu, e o Senhor derrotou os cananeus. Houve vitória no começo, até que chegamos ao verso 19, e vemos o que aconteceu no fim. Eles não puderam expulsar os moradores das montanhas por causa das carruagens de ferro. Em outras palavras, quando você limita Deus, sua vitória é limitada. Tudo depende da fé. Não estou dizendo que não devemos receber a ajuda de outros no meio da dificuldade. O que estou dizendo é que devemos falar com o Senhor primeiro. Peça direção a Deus antes de pedir conselhos ao homem. Pergunte a Deus antes de perguntar a opinião de alguém. Não estou dizendo que você não deve pedir conselhos, mas consulte primeiro o Senhor. Ore primeiro ao Senhor. Não corra primeiro para o médico, mas vá primeiro ao Senhor. Tenha cuidado para não limitar o poder de Deus. O Senhor quer fazer grandes coisas, mas tudo depende de fé. Alguns têm uma fé mais excelente do que outros. Em Hebreus 11 temos o hall dos heróis da fé, e o texto começa com uma pergunta. E que mais direi? Certamente me faltará o tempo necessário para referir o que há a respeito de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefité, de Davi, de Samuel e dos profetas, os quais por meio da fé subjugaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca de leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram força, fizeram-se poderosos em guerra,
puseram em fuga exércitos de estrangeiros. Hebreus 11, do 32 ao 34. Não há detalhes insignificantes na Bíblia. Então, quando lemos a Bíblia e vemos que a menção de Gideão e Baraque, a primeira coisa que nos chama a atenção é a ordem cronológica. Cronologicamente falando, quem veio primeiro? Baraque veio antes de Gideão, mas mesmo assim, Gideão é mencionado primeiro. Depois, lemos sobre Sansão e Jefité. Mais uma vez, Jefité veio antes de Sansão. Sansão está no fim dos Juízes. Ele foi o último juiz mencionado no livro. Oficialmente, Samuel foi o último juiz, mas Sansão foi o último juiz descrito no livro de Juízes. No entanto, ele é mencionado antes de Jefité. Certamente há nisso um sentido profético. Sansão, o último juiz, morreu cego. A época dos reis terminou com a chegada de Nabucodonosor, e o último rei de Judá também ficou cego. Em Apocalipse, a última igreja foi Laodiceia, e sobre ela o Senhor disse: Eis que és cego. Tudo que o homem faz, seja por meio de profetas, seja por meio de reis, de sacerdotes ou da igreja, se esquecermos que o Senhor é o número 1, o ponto central, então nos tornamos cegos. Sansão veio depois de Jefité, mas seu nome é mencionado primeiro. E quanto a Davi e Samuel? Quem veio primeiro? Samuel foi quem ungiu Davi como rei. Ele veio antes, mas aqui Davi é mencionado primeiro. Qual é a razão disso? Creio que quando Deus coloca um nome em primeiro lugar, isso mostra sua prioridade. Significa que Deus favorece aquele primeiro. A sequência não é cronológica, mas é baseada na qualidade da fé, na excelência da fé. A fé maior vem primeiro. Gideão e Baraque. Vamos ver primeiro Gideão e Baraque. Ambos tinham fé, ou então o nome deles não estaria em Hebreus 11. A fé de Baraque era: se você for comigo, eu irei com você. Enquanto para Gideão, seus olhos estavam no Senhor. Ele colocou o novelo de lã como prova, mas Deus permitiu porque ele estava olhando para o Senhor, enquanto Baraque estava olhando para a mulher. Clamaram os filhos de Israel ao Senhor, porquanto Jabim tinha 900 carros de ferro, e por 20 anos oprimia duramente os filhos de Israel. Débora, profetisa, mulher de Lapidote, julgava Israel naquele tempo. Juízes 4, 3 e 4. Nos dias de Baraque, novamente nos deparamos com os carros de ferro. Por 20 anos, Jabim oprimiu duramente os filhos de Israel. Débora, uma profetisa, esposa de Lapidote, estava julgando Israel naquele tempo. Ela chamou Baraque e lhe disse: Porventura, o Senhor Deus de Israel não deu ordem dizendo: Vai e leva a gente ao monte Tabor, e toma contigo 10.000 homens dos filhos de Naftali e dos filhos de Zebulon? E farei ir a ti para o ribeiro Quizon e Cícera, comandante do exército de Jabim, com seus carros e as suas tropas, e o darei nas tuas mãos. Juízes 4, 6 e 7. Deus queria que Baraque destruísse Cícera, mas o que Baraque respondeu? Ele olhou para a profetisa e disse: Se fores comigo, irei, porém se não fores comigo, não irei. Então ela respondeu: Certamente irei contigo, porém não será a tua a honra da investida que empreendes, pois às mãos de uma mulher o Senhor entregará a Cícera. Juízes 16, 9. Deus havia dito que entregaria Cícera nas mãos de Baraque, mas quando ele exige que Débora vá com ele, sua atitude limitou o santo de Israel. Assim Deus diz: então não haverá crédito para você. O crédito foi para uma mulher cujo nome é Jael. Sansão e Jefité. E quanto a Sansão e Jefité? Na verdade, Sansão é um herói bem peculiar. Seu comportamento é bem diferente, mas ele tinha fé em Deus. Seu nome é mencionado no hall da fé. A palavra de Deus diz que Sansão matou 1.000 homens com uma queixada de jumento. Achou uma queixada de jumento ainda fresca à mão e tomou-a e feriu com ela 1.000 homens. E disse: com uma queixada de jumento, um montão, outro montão. Com uma queixada de jumento, feri 1.000 homens. Tendo ele acabado de falar, lançou da sua mão a queixada. Chamou-se aquele lugar Ramat-Leí. Sentindo grande sede, clamou ao Senhor e disse: por intermédio do teu servo, deste esta grande salvação. Morrerei eu agora de sede e cairei nas mãos desses incircuncisos? Então o Senhor fendeu a cavidade que estava em Leí, e dela saiu água. Tendo Sansão bebido, recobrou alento e reviveu. Daí chamar-se aquele lugar em Acoré, até o dia de hoje. Juízes 15, do 15 ao 19. Sansão clamou ao Senhor e disse: tu deste grande livramento. Ele deu a Deus toda a glória. Nada disso foi baseado na lei,
senão Sansão teria errado no momento em que pegou a queixada de jumento. Ele tocou em uma carcaça morta e não podia fazer isso porque era um nazireu, e o nazireu era proibido tocar em qualquer corpo morto. No entanto, Deus lhe trouxe a vitória. De certa forma, ele agiu como a mulher Ciro-fenícia. Não era a hora dos gentios, mas ela alcançou a bênção que só seria dada no futuro. A fé transcende o tempo e o espaço. Aqui ele não está sob a lei, mas sob a graça. Ele estava operando pela fé no Senhor, estava olhando para o Senhor. Todas as vezes que o homem age por fé, ele entra na esfera da graça. Ninguém consegue ter fé baseado no merecimento da lei. Por que ele foi colocado acima de Jefté? Jefté veio primeiro. Quem era Jefté? A Bíblia diz que ele era o filho de uma prostituta. Ele foi inicialmente rejeitado pelos seus irmãos, pela sua tribo. Mais tarde, quando os inimigos vieram, eles o chamaram de volta porque era um guerreiro. Sansão clamou ao Senhor, mas Jefté fez um voto ao Senhor. Fez Jefté um voto ao Senhor e disse: Se com efeito me entregares os filhos de Amon nas minhas mãos, quem primeiro da porta da minha casa me sair ao encontro, voltando eu vitorioso dos filhos de Amon, esse será do Senhor, e eu o oferecerei em holocausto. Juízes 11, 30 e 31. Quando você não tem um relacionamento com Deus, você faz um sistema de troca. Deus, se fizeres isso por mim, eu farei isso por ti. Tal postura mostra uma fé fraca, uma qualidade inferior de fé. Sabe quem veio ao encontro dele primeiro? Sua filha. Ele não a matou porque Deus não quer um holocausto humano. A Bíblia diz que ela chorou sua virgindade. Em outras palavras, pelo resto da vida, ela nunca se casou. Samuel e Davi. O que podemos falar de Samuel e Davi? Em 1 Samuel 8, temos o único erro que consigo ver do profeta Samuel. Ele pôs seus filhos como juízes de Israel. Eles, porém, não andavam em seus caminhos. Desviavam-se após ganhos desonestos, aceitavam propinas e pervertiam a justiça. Sabemos que Davi amou seus filhos, mas ele nunca os pôs em uma posição. Absalão usurpou a autoridade, mas não foi Davi quem o pôs lá. Tendo Samuel envelhecido, constituiu seus filhos por juízes sobre Israel. O primogênito chamava-se Joel, e o segundo, Abias, e foram juízes em Berseba. Porém, seus filhos não andaram pelos caminhos dele. Antes, se inclinaram à avareza e aceitaram subornos e perverteram o direito. 1 Samuel 8, 1-3. Não quero falar nada negativo do profeta Samuel. O caráter dele é precioso, mas em termos de fé, Davi tinha a fé que Deus realmente aprovou. O último grupo é o dos profetas. Estes são colocados por último. Todos os nomes mencionados aqui são pessoas comuns, exceto Davi, que era rei. O que isso significa? O Senhor está dizendo que pessoas comuns podem andar nessa excelência de fé. Vamos terminar este capítulo voltando a Juízes 1:19. O versículo seguinte diz: E eles deram Hebrom a Calebe, como Moisés havia dito. Hebrom é uma montanha. Calebe expulsou dali os 3 gigantes, os 3 filhos de Anak. Que contraste entre alguém que creu em Deus e alguém que diz: Irmão, você deve vir comigo. Calebe sozinho fez isso. Vejo aqui homens e mulheres de fé. Quando anda pela fé, você entra na esfera da graça. Mas se você estiver sob a lei, ficará limitado, porque a lei tem tudo a ver com sua força. Você não deve fazer isso. Você não deve fazer aquilo. É tudo sobre sua força. A graça, no entanto, está além de sua força, acima e além do que você pode fazer, acima e além de sua capacidade. Em outras palavras, se você está sob lei, sua força é limitada. A Bíblia diz que Josué ficou velho, mas não diz que Calebe envelheceu. A Bíblia registra a morte de Josué, mas não registra a morte de Calebe. Em Josué 13, Deus lhe diz: Você está velho. No capítulo seguinte, Calebe diz a Josué: Hoje sou tão forte aos 85 anos, quanto no dia em que Moisés me enviou, aos 40 anos. Estou forte para a guerra, posso lutar, dê-me esta montanha. Nossa força é renovada quando vivemos debaixo da graça. A Escritura diz que os levitas serviam ao Senhor como auxiliares dos sacerdotes. A partir dos 25 anos podiam entrar para prestar serviço no trabalho do tabernáculo. Aos 50 anos, deveriam deixar de realizar esse trabalho e não trabalhavam mais. Se você está sob a lei, é isso que acontece em termos de serviço e ministério na igreja. Na lei, nosso ministério é limitado, mas na graça somos renovados e nunca paramos de servir. O ferro e o metal será o teu calçado, e a tua força será como os teus dias. Deuteronômio 33:25. Se você vive pela graça, essa é a promessa para você. É uma promessa para pessoas felizes. Essa promessa era para Azer,
A palavra Zer significa feliz. Pessoas felizes são frutíferas. Não dá para entender crentes mal-humorados, quando a promessa que temos é de vida abundante e feliz. Abraão riu quando Deus disse que ele teria um filho. Sara riu quando soube que seria mãe. Então eles decidiram chamar o garoto de Riso. Eles se divertiram muito e foram frutíferos. A vida cristã é sobre a alegria do Senhor. A Escritura não diz que sua alegria é sua força. A alegria do Senhor, a alegria dele é que é a sua força. E você, sabe com quem ele se alegra? Ele se alegra com você. Depois de conhecer a alegria do Senhor, você se torna forte, porque sabe que ele está alegre por sua causa. Você é a alegria dele.